Inteligência artificial hoje, ela virou quase um mind washing, porque todo mundo fala disso e pouca gente realmente usa. Ah, você usa chat GPT? Uso. Eu fico tentando lacrar o chat GPT. Não, cara, como é que você realmente usa pra montar, né? Você desenvolve prompts corretos pra você poder montar um roteiro, pra você poder melhorar ali a tua qualificação, pra você poder melhorar a tua campanha, o teu copy, né? Quem não faz isso hoje já tá pra trás. Já tá pra trás. Fala pessoal, meu nome é Fernando Witt, eu sou host aqui do Growth Insights, podcast da Growth Conference. Tô aqui com o Ronen, que você provavelmente está habituado a ver ele, seu host, mas ele tá cansado demais, então tô assumindo aqui a cadeira. Hoje ele é meu co-host. Ronen, bem-vindo. Obrigado. E tô aqui com a Raíssa, que o currículo da Raíssa é tão longo que é ruim de falar, mas a Raíssa já foi head de vendas da Remessa Online, da Startse, da Contabilizei e hoje ela é a founder e CRO da Coru, tá? Rai, seja super bem-vinda. Bem-vinda, Raíssa. Baita prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Bora bater esse papo. Legal. Falar Bom, de growth um pouquinho. Falar de growth e falar muito de resultado. A Raíssa, inclusive, é uma das pessoas que acho que mais eu me relaciono no sentido de olhar e falar, putz, ela é um trator de número, ela é um trator de performance, por onde ela passa, ela transforma o lugar. E justamente acho que é essa a temática que eu queria abrir a conversa, Rai. Qual que é o segredo por trás de como você gera todos esses resultados? Porque eu acompanhei de perto um pouquinho de Remessa, um pouquinho de Contabilizei, um pouquinho de Startse e eu vi de perto algumas das coisas que você fez e o resultado que isso gerou. Eu queria entender qual que é o racional para você fazer o assessment do problema e desenhar soluções que tenham o impacto que tiveram. Legal, boa. Acho que cada lugar, né, e cada negócio tem um desafio e tem ali um problema para ser resolvido. Senão não seria um negócio, né? Senão ele não seria vendável no mercado. Quando eu cheguei na Remessa, né, então eu comecei minha carreira lá atrás, em Ambev, assim, já estive em Brasília manobrando caminhão, nesse nível, assim, né? Depois na Cremer e tudo mais, o desafio sempre era, qual que é o problema que eu preciso resolver aqui? Né? Na Remessa, falando um pouco mais do mundo de tecnologia, na Remessa, quando eu cheguei, tinham 15 pessoas na Remessa, era um mercado ainda super inexplorado, tinha uma pessoa no time comercial. Qual que era o problema que a gente precisava resolver? Claramente ali a gente tinha um gap para poder atender melhor os serviços financeiros, mas o processo era ruim. Então, qual que foi a minha análise? Cara, onde está o gap do processo como um todo aqui? Onde está o problema? Onde que está a dor? Basicamente, naquele momento de remessa, que a gente faturava 70 mil reais, não pagava nem as contas da empresa, o gap era que o vendedor não vendia. Qual era a tua posição lá? Eu fui para montar a mesa comercial, era a head comercial. Legal. Ali. Então, cheguei para entender, só que eu vim de uma super estrutura, né? Meu time na Cremer tinha mais de 30 pessoas, já era uma estrutura formada. Então, cheguei, tomei aquele choque de realidade de startup, de falar, bom, e agora? Mas o primeiro diagnóstico é, cara, o que você está fazendo? Ah, eu tô aqui analisando o contrato, eu tô aqui montando documentação cadastral. Ou seja, o único vendedor que tinha na empresa não vendia. Qual que era o gargalo? Ele tá fazendo qualquer outra coisa. O que eu preciso fazer? Preciso resolver esse primeiro problema que apareceu na minha frente. Então, de maneira muito geral, e depois ampliando isso a números megalomaníacos, né? Que depois a Remessa, o time de venda chegou ali a 100 pessoas, faturamento mensal de mais de 12 milhões de reais por mês, Contabilizei um time de mais de 300 pessoas, o desafio de venda de educação e tudo mais, mas traduzindo isso em miúdos qual é o próximo problema que eu tenho que resolver? Esse é sempre o ponto. E toda vez que eu chego num lugar, eu olho e faço um plano de 30, 60 e 90 dias. O que eu consigo resolver com o que eu tenho na mão? Com as pessoas que eu tenho aqui, com as ferramentas que eu tenho aqui. Eu já consigo tirar alguma coisa da frente? Basicamente, naquele momento, né, da remessa lá, cheguei pro time de back-office e falei, galera, isso aqui não é função do comercial, isso aqui é função de vocês. Instantaneamente, a gente começou a vender mais. E se eu fizesse isso com mais 2 ou 3 vendedores, cara, eu ia ter mais resultado, né? E aí, qual é o problema? Qual é o próximo problema que eu tenho que resolver? Depois, para 60 dias, basicamente eu olho e falo, ok, o que eu consigo fazer que eu vou implementar uma pequena melhoria aqui nesse processo, vou trazer uma pessoa a mais, vou colocar uma ferramenta aqui que não vai me gerar um super esforço e que também vai movimentar esse ponteiro. E nos 90 dias ali ok, quais são as mudanças que eu preciso fazer, os orçamentos que eu tenho que aprovar. Mas é sempre olhando qual é o meu próximo problema. Quando a gente para de olhar para isso, a gente para de crescer. Só acho que um takeaway que eu pego disso, pessoal, que é super importante para quem está ouvindo é você saber priorizar. Note que o que a Raíssa fez, ela não falou de nada
nenhum superpoder, nenhuma magia mirabolante. Basicamente, o que ela falou faça o básico bem feito, que é assessment, priorização, resolução de problema. Então, acho que isso pra mim é muito marcante. Você conseguir ser implacável na resolução e principalmente no diagnóstico. É, o que eu queria perguntar agora é muito no sentido de estrutura. Você viu a empresa pequenininha, você viu a startup em high growth, você já viu o mundo enterprise. Como a estrutura muda de cada um desses ambientes do ponto de vista de go-to-market, a estrutura de time, e principalmente como que você define a estrutura para cada momento da empresa? Perfeito. Acho que essa é uma pergunta excelente. Voltando um pouco no gancho do arroz com feijão bem feito, acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem de gargalo de growth. A gente deixa de fazer o arroz com feijão bem feito. Né? A gente não olha o nosso processo e fala como é que esse processo está rodando liso aqui. Estou com as ferramentas básicas que eu preciso, tenho um processo bem azeitado, e a gente se perde tentando. As startups, elas não morrem de fome, elas morrem de indigestão. É muita coisa para fazer, é muita oportunidade. A gente tenta abraçar tudo, a gente não prioriza, e o que acontece? Cara, a gente se perde. E aí, o resultado não vem na última linha. Então, é fazer uma coisa bem feita, a segunda coisa, a terceira coisa bem feita. E isso fala muito sobre esse pace, né? Quem gosta de correr aí, eu gosto bastante, esse pace do crescimento. Que é, quando você é uma startup muito pequena, você não tem dinheiro, então você tem que ser criativo. Então, você não vai conseguir contratar os melhores talentos, provavelmente. Você vai ter que treinar esse time internamente. Você vai ter que olhar para as ferramentas que, às vezes, não são as melhores e poder adaptar elas para o seu dia a dia, né? Isso é muito duro também quando você já viu que é muito bom, né? Fala, cara, eu já tive aquilo que era muito bom, agora eu tô tendo que fazer um mais ou menos. Mas é sempre mirando aonde eu quero chegar. E trilhar esse caminho de como eu saio do 1, vou pro 2, vou pro 3 e vou pro 4 ali. Então, o primeiro time ali é como é que eu consigo contratar as pessoas que dentro do meu orçamento, mas eu consigo desenvolver essas pessoas para serem as melhores pessoas, entendendo sobre produto, entendendo sobre técnica de venda e entendendo aqui sobre o mercado. Se você tem pessoas ali no teu negócio que não entendem esses 3 pilares, você tem um problema no teu time de growth. Independentemente se você está falando de vendas, de performance, de marketing. Essas 3 coisas são imprescindíveis. Depois é olhar basicamente quais são as ferramentas mínimas que você tem. Cara, eu preciso de um CRM para poder fazer a gestão. É inegociável. Essa história de, eu vou esperar para fazer e vou continuar no Excel, tu tá perdendo dinheiro, cara. Ou pior, a galera que fala que a ferramenta não importa. Exatamente. Essa daí é clássica. A ferramenta não importa. Exatamente. Como a gente se conheceu recentemente, eu queria entender da onde que vem esse background. Então, o que você estudou para chegar nisso, né? Como que você estudou e aí o background profissional, como executiva e tudo mais, já percebi que está bem formado. E aonde que você chegou agora com a empresa que você lançou, né? Todo mundo saber que você está empreendendo agora e a gente falar um pouquinho de estratégia também dentro desse contexto do que você está realizando agora. Legal, bacana. Bom, minha formação Relações Internacionais e Economia. Então, assim, né? Poderia A minha fazer foi outra direito? coisa. Do que você tá falando? Eu nem sabia disso, Vit. Eu dropei no 4º ano, mas fiz 4 anos de direito. É bom, já consegue se defender, né? Já tá tudo certo. No mínimo isso. Então, assim, a minha formação foi essa, mas eu sempre quis estar à frente do negócio. Eu comecei a minha jornada, na verdade, na Ambev, em RH. E aí isso conecta com a minha vida hoje, né? E aí, naquele momento, eu tava num time de gente ali e as pessoas viravam pra mim e falavam, nossa, Raíssa, você é muito boa, você nasceu pra isso. E eu pensava, não é possível. Não é possível. Eu queria estar à frente do negócio. Naquele momento, a gente tinha um projeto de centralizar a universidade corporativa da Ambev, né? Porque era tudo, cada unidade tinha sua autonomia para fazer as coisas e tal, e a gente precisava centralizar. E a gente desenhou um projeto ali, né, e operacionalizei esse projeto todo, em que a gente aumentou bizarramente o número de pessoas que a gente capacitava, a gente aumentou bizarramente o nosso NPS, e a gente deu um saving de mais de R$1 milhão em treinamento. Então, assim, foi um baita, foi o case do ano, né? E aí, o que me habilitou, né, a entrar ali no programa de trainee da Ambev. E naquele momento, eu sabia que a minha jornada estava muito mapeada, apesar de job rotation, essas coisas, estava muito mapeada para a área de gente. E eu queria muito para o negócio. Então, eu fui ser trainee na Kremer, onde eu cheguei em trade marketing, comecei ali, botei o pezinho, mas ainda não estava onde eu queria. E aí, alguns projetos super bacanas lá, mas foram projetos que, na verdade, era para a gente implementar gerenciamento
de categoria em gôndola de primeiro socorro. Caraca. E assim, cara, uma farmácia, business de farmácia, na verdade é uma máquina de fazer dinheiro, né? Porque qualquer coisa que você quer colocar dentro da farmácia, você tem que pagar. E aí, esse projeto foi subdimensionado, né? Na verdade, ele foi superdimensionado, porque o esforço para colocar ele para dentro era muito menor, porque ninguém queria olhar a gôndola de primeiro socorro. Então, quando eu cheguei com um projeto ali, as empresas, né? E foi bem no momento de mercado de fusão de Droga Raia com Droga Zil, Pacheco, com a São Paulo, e nascimento da Onofre, essas key accounts muito grandes, né? Então, em 3 meses, a gente resolveu o problema. E aí, depois disso, teve a oportunidade de montar uma nova unidade de negócio, que foi aí que mordeu o bichinho do empreendedorismo. E era empreender dentro de uma empresa. E naquele momento foi onde eu conheci o HubSpot. Isso foi meados de 2014, mais ou menos, né? Tive a oportunidade de conhecer até o Paul Reels e tal. Ele estava aqui no Brasil, porque estava muito começando o HubSpot no Brasil. E eu fui me aprofundar. Então... Caraca, você já tinha trilhado tudo isso até 2014? 2014. E aí, fui me aprofundar em montar. Como é que eu monto uma máquina de vendas de verdade? Como é que eu monto os processos de venda? Como é que eu faço com que o meu time esteja focado na venda? Como é que eu faço com que o meu time de performance esteja olhando canais? Seja ele qual for. E eu estava falando isso dentro de uma indústria de 82 anos de existência. E deu super certo. Né? A diagnóstica saiu de 0 de faturamento para 5 milhões no primeiro ano, 25 milhões no segundo ano, e ela estava ali no momento para fazer um spin-off. Foi feito, né? Hoje é a Prevena Saúde. E nesse momento recebi ali o convite para ir para Remessa Online, começar a vida do zero. Tá bom. E aí, Remessa Online, 5 anos, até a venda pro Aí Ebanks. você fez o que lá, na Remessa Online? Remessa, eu fui montar a máquina de vendas também. Tá bom. Então, comecei com um vendedorzinho ali, faturando 70 mil. E foi uma jornada de 5 anos, montando canais. Então, desde a mesa de canais mesmo, geração de demanda, até a mesa de recorrência. Legal. Saímos do faturamento de 70 mil para 12 milhões mês Legal. na nossa venda ali pro Ebanks no final de 2021. Né? Então, Bom, fizemos que a é venda, fiz meu exit ali e contabilizei. Aí, Você era sócia ou não? Era sócia. Fui parte ali do founding team da Remessa desde o começo. E aí, depois contabilizei, né? Entrei como sócia também da Contabilizei, diretora comercial e CS. Aí, lá era o game de volume. Era o game de volume, que cada percentual de conversão importava. Então, quando você está falando de um game de volume, você não pode errar. É o TMR. Se o TMR for acima de 5 minutos, você perdeu o lead. Se você está colocando num canal que é investimento ali num canal de crescimento, que é o cara que não vai fazer a conversão mais rápida, você também está perdendo dinheiro. E a gente estava falando de um montante de investimento de mais de 100 mil reais por dia de ads. A gente estava falando de um volume de leads bizarro. A gente estava falando de um time gigantesco, agora é um exército. Um bicho difícil de lidar, que é o contador, né? Ali a gente fazia o papel do contador. Então, a gente estava falando com o cara que é o empresário. Ah, tá. Você não estava vendendo A na Contabilizei, época. ela abre CNPJ. É o contador, é um contador... É que eu achei que a Contabilizei fazia via... Não. Tem ela tem faz canal... direto. Não, a gente atende o empresário, né? Então, assim, imagina um empresário que está começando o negócio dele, não entende nada de o que eu tenho que fazer da parte burocrática, mas ele precisa abrir agora porque ele precisa faturar. Então, ele tem uma urgência gigantesca e ele, se você não responder ele naquele momento, ele vai fazer com qualquer um no mercado. Sim. Então, você precisa ter um processo muito eficiente ali, muito mesmo. TMR, ter suas métricas muito claras, ter teu time bem treinado e posicionado. Então, esse era o grande desafio do negócio. E depois, migrei minha vida para a educação, né? Que aí é outro jogo, né? Da Contabilizei, você já foi para... Fui para Startse, como Tá diretora bom. comercial. Então, provavelmente, a gente já se esbarrou em Starts. Pode ser. Porque o Marcelo Pimenta sempre participa do Sim. evento, eu já tive lá várias vezes em parceria, então Sim, deve com ser de lá. certeza. Com De certeza. quais anos que você ficou lá? Entrei na Startse 22 e fiquei até o ano passado. Tá bom. Então, E com aí certeza, lá era Marcelo é um querido. 100% em educação. Você tava em qual squad lá? Eu olhava comercial como um todo, né? Então, legal. dentro, a gente era horizontal ali, né? Então, comercial olhava todos os produtos lá dentro. E lá era um game de portfólio. Que é diferente. Contabilizei, você vende um produto. Remessa, você vende um produto. Câmbio. A Cremer, você vendia muitos produtos, mas dentro do portfólio de saúde ali, né? E a Ambev, muitos produtos também dentro do portfólio de bebidas. Sim. Start, você tá vendendo educação, que já é um outro bicho muito difícil dentro do Brasil aqui. Mentoria, como é que você capacita, como é que você vende um high ticket dentro Sim. desse mercado. E um jogo de portfólio de vender muitos produtos para muitos ICPs. Sim. Que aí tem a questão de como é que você faz um growth assertivo, que o Marcelo Pimenta faz muito bem. Quantas pessoas tinham embaixo de você lá na Starts? Tinham 70.
70. Tudo 70 comercial, vendendo Todos produtos comerciais. diferentes. E diferentes squads lá dentro. Então tinha o B2B, tinha o B2C, tinha o B2C online, Legal. o B2C offline, e tinha uma outra parte ali que era de revenue, que a gente chamava, que era a venda de patrocínio também. E Rai, como que... Deixa só ela completar, daí saiu da Start. É que eu vou ter a ver com a minha tá. pergunta. E com todas essas experiências que você teve, assim, como que elas contribuíram para o nascimento da Coru e principalmente como que tem sido a trajetória do business até agora com todos os learnings que você teve nas experiências passadas? Legal. E o que é Coru também, pra eu Já conhecer. amarro nisso daí. Legal. A Coru nasceu, na verdade, na Ambev, né? Porque a Coru é uma universidade corporativa por demanda, né? E o que a gente fez, né? Os meus sócios, o Daniel e a Priscila, né? Lá atrás, a gente trabalhou junto na Ambev. A Priscila depois virou CHRO da Movida. O Daniel virou diretor América Latina de Pessoas da Ambev, vice-presidente da Falcone. Um dia, a gente, numa mesa de bar, conversando sobre as oportunidades do mercado, falando quão era difícil encontrar empresas que conseguiam ter um bom nível de capacitação, bons níveis de consultoria e tudo mais. A gente falou, cara, por que a gente não abre um negócio parecido com o que a gente fazia lá atrás na Ambev? Centralizar isso, botar uma baita qualidade e conseguir atender as empresas de uma maneira boutique, mas com uma metodologia que seja escalável. E aí nasceu a Coru. Só que cada um estava em sua carreira corporativa, cada um estava fazendo ali os seus projetos. Eu já estava imersa no mundo de educação ali, né? Pela Startse. E a gente montou ali a Coru, começamos a estudar esse mercado. E a gente repivotou ela várias vezes. Quando eu cheguei para montar mesmo, né? A Coru já tinha engatinhado, tinha 1 ou 2 clientes e tudo mais. E surgiu a necessidade de migrar para o business. Cheguei lá e falei, ok, agora a gente precisa montar uma máquina. Só que a gente não tinha dinheiro. E o dinheiro a gente, né, decidiu ali que a gente ia ser super bootstrap. E aí eu falei, bom, ok, qual que é a nossa dor hoje? A gente não fala com o tomador de decisão. E quem era o nosso tomador de decisão? O gerente, o diretor de RH. Como é que a gente consegue fazer isso de forma muito barata? Se eu botar uma prospecção outbound e falar, oi, Vít, tudo bem? Você quer comprar um curso? Cara, tem 1 bilhão de soluções no mercado. Ninguém vai abrir a porta para mim. Por que eu não oferto um valor para ele? Então, a gente começou a chamar essas pessoas para nossa comunidade. E a gente abriu a Papo de Gente. Papo de Gente, hoje, tem mais de 2.000 pessoas, lideranças de RH. E ela começou, a gente fazendo um time de prospecção pequenininho, prospectando no LinkedIn, falando, cara, Vít, tudo bem? Você não quer vir aqui para Papo de Gente? A gente tá montando uma comunidade de RH. E o negócio foi tomando forma. Legal. Hoje ela vive praticamente sozinha, se autonutrindo ali. Legal. E é onde vem a nossa... 80% das nossas propostas hoje vem da Papo de Gente. Isso com Legal. muito pouco dinheiro, mas com muita clareza de quem era o teu perfil, quem era o teu público-alvo e como é que você oferecia valor. E eu acho que esse é um dos grandes futuros aí do marketing e da geração de demanda. Como é que você, de fato, tem um marketing de comunidade. Porque as Sim. pessoas pegam referência para isso. O que vocês têm de treinamento dentro da Coru? A gente é dividido hoje em 5 grandes torres, né? A primeira torre ali é de pessoas e performance. Então, liderança, a parte muito forte ali de mentorias e tudo mais, né? Que o mercado pede muito isso hoje. A segunda torre é de growth. Né? Então, capacitação de marketing, vendas e CS. Então, toda essa vertical. Então, a gente já desenhou trilhas gigantescas ali para Hunter Douglas, para Cogna Educação e tudo. Tecnologia. Então, a formação de tecnologia. Certo. Então, Suzano tem um case muito legal que chama Empowerment, que eles estão capacitando 100% da Suzano em dados. Tá bom. Para que todo mundo possa acessar qualquer ferramenta de dados. Todo mundo vai ter ferramenta para poder acessar o Power BI. Legal. Não tem mais uma centralização de dados, é a democratização dos dados. E agora a gente está entrando na torre de indústria, né? bom, Para atender legal. Kraft Heinz e tudo mais. Os conteúdos são autorais ou vocês têm parceiros que trazem esses conteúdos? São todos proprietários e a gente monta os conteúdos na menor granularidade possível. Então, o que a gente chama de capabilidade. Quanto menor for o que a gente conseguir, então a gente vai falar sobre comunicação. A gente vai falar sobre qualquer composição ali de data. Então, a gente vai no menor possível. Porque quando eu chegar para Sim. você e entender qual que é a tua dor, eu vou rodar um assessment, Tá né? bom. Dentro da tua empresa. Você vai responder ali, a gente vai fazer todo um diagnóstico. E aí, eu vou te dar um mapa, um Power BI mesmo, falando, bom. cara, a tua equipe tá com gap aqui. Essa maturidade eu resolvo desse jeito. Isso. E aí, eu vou te dar 1000 peças pra gente poder montar um treinamento Tá bom. personalizado. E, Mas- Rai, assim, olhando todas as organizações que vocês atendem na torre de growth, quais são os skills que vocês perceberam que são o maior gap nas empresas e qual que seria ali um pouco da solução da Coru ou a sua visão
de como desenvolver esses skills. Perfeito. Primeiro, acho que falando uma coisa bem transversal, a gente tem um problema de aprendizagem. A gente não sabe aprender. A gente não sabe aprender. Como assim? A gente, o grosso das pessoas, principalmente quando a gente está em empresas muito estabelecidas, né? A gente atende muitas enterprises, as pessoas, elas param em um determinado estágio e param de aprender. Então, elas executam aquela mesma função por anos sem fazer nada novo, sem olhar para o processo e criticar o processo. Então, a primeira coisa que a gente deveria mudar, né, na nossa concepção aqui é como eu aprendo ao longo da jornada. Você é um cara extremamente crítico, né? Você está sempre questionando o porquê das coisas. As pessoas, né, não são assim na sua média. Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que olhar muito dentro dos times, das empresas, o meu time está aprendendo o suficiente? Ele está se questionando o suficiente? Ele está conseguindo se desenvolver esse processo de aprendizagem ao longo da rotina? Porque senão a tua empresa para de crescer. Ela ela fica estática. Porque as pessoas que são a roda motora do negócio pararam de aprender. Então, assim, ninguém consegue... por isso que a gente serve, às vezes, como um empurrão, sabe? Mas a grande mensagem que a gente deixa lá é: liderança, estimulem seus times a continuar aprendendo. Então, primeira coisa, fazer perguntas. Que é um negócio meio bobo, né? É um negócio que a gente faz quando a gente é criança. Mas as pessoas têm muita dificuldade em fazer boas perguntas. E a gente não é preparado para isso. Em relação a skills, dados, né? A gente tem uma deficiência generalizada de dados. As pessoas não conseguem trabalhar com dados. Se chega o dado pronto para a pessoa, às vezes ela não consegue criticar o dado que está chegando para ela. E isso enviesa a tomada de decisão. Ou ela não consegue produzir o dado que ela precisa. Muitas vezes você tem acesso à ferramenta, você tem acesso a uma base de dados, mas eu não sei fazer a pergunta e eu não sei qual é o resultado que eu preciso chegar. E em relação ali a soft skills, a gente tem uma questão de maiores gaps básicos, como gestão de tempo, que fala muito sobre produtividade. Como é que eu aumento a produtividade? Para times de vendas, isso é muito crítico. Porque eu não consigo fazer a gestão da minha carteira, eu não consigo fazer a gestão da minha rotina. E aí minha produtividade vai lá embaixo, meu resultado vai lá embaixo também, né? E a parte de inteligência emocional. Então, inteligência emocional também. Hoje a gente é bombardeado por muitas informações o tempo todo. É aquele sentimento de FOMO o tempo inteiro. E eu não consigo ter a inteligência emocional de priorizar, de entender o que faz sentido dentro da minha rotina. Como é que eu consigo entender o contexto em que eu tô para ser mais propositivo. Dentro da esteira de growth, tem algum hard skill que te chama atenção, assim, que vocês olham e falam: putz, em todas as organizações esse tem sido um grande gap, tipo, inteligência artificial ou alguma estratégia específica, ou tá mais orientado a dados e aprendizagem? Acho que dentro da esteira de growth, para mim, dados ainda é muito crítico, tá? Porque as pessoas não sabem fazer a gestão das próprias contas ou a gestão ali do seu processo olhando os dados. Então, quando a gente está falando de times de performance, por exemplo, você tem um gap de análise de dados que impossibilita as pessoas a fazer melhoria de campanha. Então, eu acho que esse é um ponto muito, muito estressante do negócio ali. Inteligência artificial, hoje, ela virou quase um mind washing, porque todo mundo fala disso e pouca gente realmente usa. Ah, você usa chat GPT? Uso. Eu fico tentando lacrar o chat GPT. Não, cara, como é que você realmente usa para montar, né? Você desenvolve prompts corretos para você poder montar um roteiro, para você poder melhorar ali a tua qualificação, para você poder melhorar a tua campanha, o teu copy, né? Quem não faz isso hoje já tá para trás. Já tá para trás. E não tá conseguindo ver. Então, hoje, 80% das empresas que a gente se relaciona hoje fala assim: cara, eu quero aprender mais sobre a inteligência artificial, mas eu não consigo implementar. E a gente olha alguns cases sobre inteligência artificial que são surreais, mas tem uma virada de chave que as pessoas não estão atentas, que é o seguinte: a gente fala muito de inteligência artificial substituir as pessoas, né? E realmente tem o potencial para substituir os trabalhos operacionais. Mas quando você quer fazer, né? E aí falando do alto nível, dos diretores se levam. Se você quer realmente fazer uma transformação de inteligência artificial dentro do teu negócio, você não pode simplesmente trocar pessoas por inteligência artificial. Sim. Senão elas vão ter medo da inteligência artificial e elas vão bloquear a transformação. Sim. E aí você vai ficar para trás. E não tem nada pior do que uma pessoa na ponta que precisa daquele processo, precisa ganhar eficiência, bloquear. E na Ambev teve um caso muito, muito, muito bacana sobre essa questão dessa mudança de mentalidade sobre a inteligência artificial.
que era como é que você conseguia realocar de fato as pessoas, e principalmente nos primeiros projetos de inteligência artificial, sem gerar demissão naquele momento. E lógico, no final da linha, você vai gerando eficiência, não vai repondo o turnover e você vai reduzindo base de funcionários. Mas você não gerar demissão correlacionada à inteligência artificial e como as pessoas aderiram à inteligência artificial. É um baita case de sucesso. E hoje, a gente ainda tem uma mentalidade de, cara, a inteligência artificial vai tomar o meu lugar. É bizarro, mas a gente tem muito isso na ponta. Você tem algum case de treinamento de alguma empresa que passou por vocês agora aí, que o treinamento ele alavancou de fato o crescimento? Assim, você teve uma curva exponencial vinda desse processo de treinar. Treinou, isso deu uma diferença exponencial em algum gráfico de crescimento da empresa. Perfeito. Acho que o Empower da Suzano é um caso bizarro, porque depois do Empower eles saem com alguns cases, né? E esse case precisa gerar receita. Tá bom. E a Suzano, esse ano, com as 4 turmas que a gente rodou de Empower, dos cases saídos do Empower, gerou 19 milhões de reais de receita. Explica o que é Empower, porque... Empower é o nome que a gente deu ali para a formação deles. Só para o que foi tratado lá. Qual que era o objetivo da Suzano? Todo mundo precisa ter uma cultura mais data-driven. Todo mundo precisa ter acesso a dados. A gente não vai mais criar uma área centralizada de dados. Óbvio que tem uma área de dados para poder fazer a curadoria e poder disponibilizar os níveis de acesso. Mas a gente não vai deixar isso só trancado na área de dados. A gente vai deixar isso liberado para todas as pessoas para que elas queiram, né, e consigam resolver seus problemas cotidianamente, sem ter aquele SLA de demora, né, de pedir ali um tempo de análise, demora para voltar. Muitas vezes as pessoas já tomaram decisão nessa espera, né? Então, com este objetivo, o que a gente fez? Vamos capacitar as pessoas. Desde o nível mais básico da operação até os níveis mais avançados. E a gente está com um projeto internacional, inclusive, para continuar o Empower. O que aconteceu nesse Empower, né? A gente foi formando desde análise de dados, como é que eu analiso uma tabela dinâmica, até níveis mais avançados de desenvolvimento da matriz mesmo, né? Desenvolvimento do Power BI. Para um time específico ou era amplo? Começou com um time específico. Esse time específico gerou o primeiro case, que de largada ali gerou um case de 3 milhões de receita, de savings ali, de economias. Era para um time de supply, dentro da industrial, né, da unidade de negócios industrial. E depois eles foram se multiplicando. Então, mas uma diretoria falou, cara, eu também quero isso. E foi pedindo mais um. E aí hoje a gente está em 6 áreas da Suzano fazendo o empowerment. E aí o que a gente faz? A gente chega, faz o assessment de qual é o nível daquela turma e a gente modela com as peças que a gente já tem para poder formar esse pessoal. E isso deu, até agora, 19 milhões de reais de receita. Rai, e só para finalizar, esse 19 milhões é o que aumentou em relação ao que era o resultado? Pode ter 2 coisas, né? Se é uma área mais de negócios, eles trouxeram receita nova. Se era, por exemplo, uma área industrial, eles deram savings. Um dos savings que eles deram de custo, por exemplo, era dentro de um processo a chegada do papel é um processo muito crítico, né? Por conta da qualidade e tudo mais. Então, dentro daquele processo, eles conseguiram gerar uma automação lá dentro para medir a eficiência que gerou um saving gigantesco. Então, o training ali, ele não só capacita a pessoa para ela ter uma melhor performance dentro da empresa que vocês estão atendendo, mas ela tem um saving ali que ela reduziu o custo e é assim que você metrifica o sucesso do que você fez. Receita na veia. Quando você bota dados na mão das pessoas e faz com que elas sejam forçadas a olhar, é receita na veia. Ou nova, ou redução de custo. Legal. E falando em case, olhando de novo num espectro de crescimento, qual que é o case que você mais tem orgulho na sua carreira, olhando num seguinte ótica? Era um problema mega desafiador, mega complexo, que você foi lá, resolveu e isso gerou um resultado incrível. Eu vou falar de um que a gente estava compartilhado no desafio, que eu acho que era da Contabilizei. A Contabilizei foi um case muito interessante, porque, óbvio, né, Contabilizei um volume muito grande de leads, muita coisa ali entrando no funil, e aí tinha uma metodologia que o time usava, que era, tentou falar com o lead, como tinha muito lead chegando, né, muito pão quentinho chegando, o vendedor tentava falar, se ele não conseguia falar, ele tagueava como geladeira, né, e nunca mais tentava falar, basicamente, ele dava um gelo no cliente. E porque estava vindo mais lead. E ele só ia vendendo para aqueles que estavam realmente chegando, os leads que estavam atendendo na primeira tentativa.
Para quem não atendia na primeira tentativa, eles jogavam fora e ficava lá na geladeira. Qual que era o problema disso? Era um problema de processo. Por quê? O vendedor, ele era estimulado por receita. Então, ele precisava ficar tentando falar com o cara que realmente ia fechar a venda. O que foi a primeira coisa que eu fiz? Vamos quebrar. Vamos ter um time de pré-vendas que vai ficar lá tentando mapear essa oportunidade, tentando falar. E a gente expandiu essa cadência de uma tentativa de ligação para 7. E a gente descobriu que o ponto ótimo era na 5ª tentativa só. Que legal. Na 5ª tentativa. Então, a gente aumentou um volume de oportunidades bizarro. Você testou isso num mínimo antes de expandir para todo mundo? Não, Ou primeiro a testou com gente todo já era um mundo? problema muito crônico, então estava muito claro isso daí que a gente precisava aumentar a nossa tentativa de contato. Então esse aí era mais abrangente. Então a gente trouxe ali o time de pré-vendas, né? Fizemos uma conta de quanto que a gente poderia gerar de capacity. E aí trouxemos e expandimos isso para o time de vendas. E o time de vendas tinha uma missão muito grande de aumento de ticket. Então o que o time de pré-vendas fazia? Conseguia o contato e direcionava para a canaleta, para um atendimento mais especializado, mais low touch, né? Ou mais mid touch ali do negócio. Isso aumentou o nosso ticket médio. Mas a gente tinha um problema muito maior para resolver. No CRM que a gente tinha, era impossível fazer esse processo. Então, eu tinha um CRM para o time de pré-vendas, um outro CRM para o time de vendas, que era o antigo. E que tinham regras de negócio que não faziam nenhum sentido, né? E aí, a gente foi ali atrás da Nextforce e a gente falou, pelo amor de Deus, o que eu faço aqui? Como é que a gente refatura esse CRM de novo, né? Como é que a gente olha? E aí, basicamente, o time da Nextforce olhou e falou, não tem muito jeito, a gente vai ter que criar um do novo. Mas enquanto isso, vamos trabalhando no antigo, a gente faz algumas melhorias aqui para ser mais usável nesse novo processo, mas a gente vai criar. E aí a gente começou primeiro em algumas linhas, né, ali, depois a gente foi expandindo e abrindo para o time inteiro. A gente fez esse tombamento em mais ou menos 6 meses do novo processo. E os resultados foram, a gente saiu de 16% de conversão de MQL para venda para 36% de conversão de MQL para venda em 6 meses. 20%. 83 vendas ao dia útil no começo do projeto para 192 vendas ao dia útil. Caramba. Isso olhando no tempo, né? Que você fica com um contador que é infinito, é um MRR bizarro. Sim. Bizarro. Com um time já gigantesco, né? Um time de mais de 300 pessoas. Então, fazer isso num tempo muito curto e gerar uma receita tão bizarra, fazendo ajuste de processo e resolvendo quais eram os problemas da jornada do cliente, acho que é um baita case, porque você está trabalhando com realmente muita escala. E olhando agora no espectro inverso, pelo fato de você já ter gerenciado e liderado múltiplos times, especificamente na vertical comercial, acho que você já viu de tudo, né? Você falou 300 pessoas, 70 pessoas, 100 pessoas. Quais os maiores erros que as equipes comerciais cometem que impedem eles de ter sucesso? Cara, Porque o mais comum é o time de vendas que não bate meta. é acreditar que a venda é relacional. A venda não é só relacional. Acho que esse estigma a venda é muito técnica. Quanto mais técnica for a venda e quanto mais processual for a venda, melhor previsibilidade aquele vendedor vai ter da tua carteira. Ou aquele pré-vendedor vai ter da tua carteira também. E o líder vai conseguir olhar a sua estrutura mais macro. Então, quando você, antes, né, você pega ali, toda vez que a gente começa com o time de vendas, chega o vendedor no bloquinho aqui. Já me dá urticária. Porque esse cara vai esquecer. Ele vai virar a página 1, 2 vezes e aquele cliente vai ficar lá atrás. Ele nunca mais vai falar com aquele cliente. Nunca mais. E nunca vai olhar para ele, vai montar uma estratégia dedicada e tudo mais. E eu, como líder, vou perder 300% a visibilidade disso. Então, acho que o maior erro dos times de venda, principalmente em startups, e principalmente, não precisa ser em startups não, porque está começando, mas enterprise, muitos, é você confiar na memória e achar que só o relacional vai te salvar. Se você está numa empresa que o produto é muito fácil de vender e você está tirando o pedido, beleza, você pode estar batendo tua meta, mas está deixando dinheiro na mesa. Você, como dono da empresa, devia estar de olho nisso. Se você está num processo em que você não está batendo meta, como é que está sendo o teu gerenciamento de carteira? Você tem visibilidade de todos os leads que você tem possibilidade de vender? Você está montando estratégias focadas? E você só vai conseguir fazer isso com um processo muito claro. E aí entra a questão da ferramenta. Como é que essa ferramenta está te ajudando a fazer? Não adianta. É impossível você montar um time comercial no caderninho. Legal. Nas empresas grandes, você fazendo esse desenho do time comercial, certamente você tinha um budget maior e tudo mais. Na sua própria empresa agora, tendo o budget reduzido, como que você está montando essa estrutura para
conseguir ganhar um certo nível de celeridade. Então, não sei se está no momento de escala ainda, mas para crescer. Estamos pra caramba, né? Acho que a Coru já venceu ali alguns marcos importantes, né? A Coru hoje já passou dos 10 milhões ali de faturamento ano. Legal. E tudo mais. Temos mais 50 pessoas no time da Coru. Qual que é o grande desafio? Onde que foi, né, o grande desafio ali? Entender quem era o meu cliente. E como é que meu cliente pensava no final do dia. Então, qual é o tamanho do time comercial hoje? Hoje eu olho para Growth como um todo, né? Hoje o time comercial tem 7 pessoas, mas o time de Growth como um todo ali a gente tem 18 pessoas. Tá né? bom. Tem dividido entre marca e conteúdo, né? Como uma estratégia muito grande para entregar valor para o cliente. O time de Growth Analytics, então onde eu tenho dados, processos, ferramentas e a parte de campanhas, né? Canais como um todo, outbound, inbound e tudo mais. Tem toda essa estratégia ali. E o time de vendas. Então, que eu tenho ali os key accounts e os pré-vendedores. Né? Tá bom, legal. Então, dentro da estrutura, com pouco dinheiro, porque a gente também tem uma questão que... na Remessa, eu vi muita startup captando dinheiro pelo PPT. E Sim. muitas delas quebraram, né? No final ali do ciclo de 2021, no pós-pandemia. Ainda tá bootstrap? A gente tá super bootstrap. A gente fez uma Quanto captação... tempo que tem? Operacional, a gente tem 1 ano e meio. Tá bom. 1 ano e meio. E a gente tá breakivado, tudo, né? Legal. E era essa a nossa intenção. Como é que a gente conseguia montar uma operação que no começo ia ser super cash call e ela ia estar super breakivada para que se a gente quisesse pegar investimento, a gente soubesse aonde investir. E também com um múltiplo muito melhor, né? E com um múltiplo muito Porque melhor. isso é muito diluído. Você vai fazer uma No captação começo, no pra early caramba. stage, seja com angels, qualquer coisa, isso é muito diluído. Legal. E Rai, qual que é o maior aprendizado? Se a gente fosse falar assim, tô começando ou tô tendo dificuldade, qual que é a dica de ouro que você dá que falaria, putz, cara, isso aqui é matador, não importa qual o seu contexto, qual a sua realidade, se é começo ou para resolver um problema, faz esse passo a passo que vai funcionar. Primeiro, qual é o teu problema? Escolhe um para resolver. Com quem você está resolvendo esse problema? Para quem você está resolvendo esse problema? Quem é a pessoa do outro lado ali que você quer resolver? Pode ser interno, pode ser externo, seja lá onde for. Como eu mensuro a minha jornada? Como eu mensuro se eu estou evoluindo ou se eu não estou evoluindo? Cria esse frame. Qual é o problema que eu vou resolver? Para quem eu vou resolver? Como eu estou mensurando a minha jornada? Fazendo isso de forma sucessiva, você vai resolver muitos problemas, né? Se você fizer resolver um problema por mês, você vai resolver 12 problemas no final do ano. Se você resolver... A gente faz muito nessa metodologia na Coru, e sempre fazia isso nos times lá também, contabilizei e remessa, que era cada líder tinha que resolver 3 problemas por quarter. Não, mas eu tenho 10 para resolver. Não, são 3. O que você vai resolver? Para quem você vai resolver? Como é que você vai medir isso daqui? Da onde você vai sair, para onde você vai? No final do ano, né, eu tinha 5 líderes na remessa embaixo de mim. 5 vezes 3 vezes 4 quarters, a gente resolveu uma cacetada de problema no final do ano e a gente conseguia crescer. Então, cara, eu preciso melhorar os meus canais. Para quem que eu vou resolver? Para os meus influenciadores. O que eu preciso fazer? Eu preciso sair de 2 influencers para 10 influencers. O que você vai me trazer de receita no final do dia? Então, é esse tipo de pergunta muito simples e escolher um problema, 2 problemas, 3 problemas e só. Para não se perder e entregar ele até o final. As pessoas começam muito as coisas, mas elas não terminam. E em growth isso é matador, porque cada centavo conta. Com certeza. Ser um resolvedor de problemas é o mote principal desse papo aqui foi ser resolvedor de problemas. Na tua empresa hoje tem, você falou que você olha como growth o time, mas tem um squad ou alguma pessoa específica focada em growth como experimentação, rodando o ciclo de experimentação Sim, e tal? sim. Uma a gente, né, quando a gente olha ali as nossas campanhas e tudo mais, a gente sempre tem as campanhas que já são cash call, que a gente já sabe que a gente tem que buscar eficiência, e a gente sempre tenta rodar 2 ciclos de experimentação, né? Tá Ou bom. são para torres novas, né, para novos produtos que a gente está colocando, ou são para personas diferentes que não estão dentro do nosso escopo. Tá? E aí a gente faz isso de maneira controlada, com budget controlado ali e uma jornada separada, para que ela não seja contaminada com essa jornada como total ali, né? E, cara, quando a gente faz isso desde pequeno, né? Desde quando você tem uma estrutura pequenininha, você consegue já ter essa segmentação, você não pega viés.
Uhum. Porque às vezes tem algum outro elemento do teu componente ali, da tua operação normal, que enviesa essa análise. E aí você não consegue definir se aquela foi uma estratégia vencedora ou não foi uma estratégia vencedora. Né? E aí tem que ter pouco amor. Não foi vencedor, mata, vamos fazer. Ou há alguma outra forma de fazer melhor? Putz, tem uma forma de fazer melhor. Então a gente recalibra e testa mais um ciclo de experimentação. Legal. Deu certo? Entra pra máquina. Não deu Legal. certo? A gente tem que jogar fora. Legal. E aí tem uma dificuldade, né? Porque as pessoas se apegam. Principalmente as donas de projeto, elas se apegam Sim. e falam, cara, isso é muito importante. Apaixonada não sei por o quê. produto e não pelo problema. Exatamente. Exato. Você tem, olhando para isso também, para as métricas de negócio, né? Você tem algumas métricas, eu perguntei isso para alguns convidados aqui. Se você tem algumas métricas que você acorda e dorme olhando para essas métricas. Então, ó, acordei hoje, vou olhar o que aconteceu na Coru, essas métricas aqui me guiam o que está acontecendo. Perfeito, claro. A gente tem, primeiro, né? Assim, acho que tem rituais que ditam a cultura de crescimento. Então, a minha área inteira participa das nossas dailies. Então, meia hora, todos os dias, às 9 horas da manhã, em que a gente olha o nosso DOD, né? Day over day. Day over day, eu vou olhar todas as métricas do meu funil. Desde as minhas métricas de atração até as minhas métricas de conversão de fundo de funil. Como a gente vende enterprise, não é todo dia que vai ficar entrando venda ali, né? Porque ela tem um ciclo de venda mais longo. Mas eu olho todos os dias a quantidade, a performance das minhas campanhas, primeira coisa. Performance das minhas campanhas, depois a quantidade de MQLs gerados, a conversão para oportunidade, a quantidade de oportunidades, a quantidade de reuniões agendadas, a quantidade de reuniões realizadas, a minha taxa de no-show. Aí eu vou olhar depois ali junto com o time de vendas como é que tá o número de propostas que são enviadas, o número de propostas aceitas, onde está meu ticket médio. Todos os dias. Todos os dias é nosso Beleza, ritual. você é a mulher dos dados aí olhando para tudo. Mas se a gente voltar para as mais importantes para você consegue elencar Top três? 3. Puta, são as métricas masters ali do funil. Quero olhar. Isso eu tô olhando ali a parte mais de resultado final, tá? Isso, sem as isso. métricas de branding, tá? Mas eu olho o meu volume de MQLs gerados, olho meu volume de oportunidades, Tá bom? reunião, e aí, óbvio que eu vou olhar ali o número de venda. Tá Mas bom. é porque ele não vai mexer tanto no Tá dia bom. pra noite. Mas eu pergunto as três, porque aí vem a próxima pergunta, que ela também é um mote aqui do Growth Insights. Teve algum dia que você acordou e o gráfico ele tava muito para cima ou muito para baixo de uma forma que te assustou? Assim, fiz alguma ação, não esperava, ou mesmo que não fez ação, e você viu o gráfico ou muito para cima ou muito para baixo, e aí você teve que descobrir por que aquilo aconteceu. Sim. Teve algum caso assim? Ah, Eu acho que é vários, legal compartilhar Vários. Acho que tem, por exemplo, quando a gente está falando de uma nova campanha que a gente coloca no ar, às vezes, de repente, a campanha teve uma entrevalidade, uma performance muito acima do esperado. E aí você vai entender, cara, o que tem por trás, né? Por que essa campanha teve acima do esperado ali. E podem ser duas coisas, né? Ou realmente, foi foda, teu copy foi animal, parabéns. Você conseguiu um baita resultado. Ou às vezes você não tagueou ela da maneira correta. E aí você pegou um público-alvo completamente desqualificado. Diferente. E aí você encheu o teu funil de MQL de que, não tem nada a ver. Tipo, nada a ver. Você vai ter, por exemplo, pra Coru ali, a gente tá falando com nível de liderança, né? Pessoas tomadoras de decisão. Enche de estagiário ou adolescente que gostou do copy. Né? E aí, o que vai chegar no meu fundo de funil ali? Nada. Nada. Só vou gerar distração e não disrupção. Então, a tua campanha foi uma distração, não foi uma disrupção. E isso é muito comum hoje acontecer, porque a gente fica tentando fazer teste para otimizar o tempo inteiro. E, às vezes, a gente cai nisso, né? E aí, eu sempre falo, cara, o que são métricas de vaidade e o que são métricas de negócio, né? Então, muitas métricas, e às vezes uma métrica de vaidade pode ser uma métrica de negócio. Dá um exemplo clássico. Número de seguidores. Número de seguidores. Puta métrica de vaidade, né? Manipulável pra caramba. Pra caramba. Mas se você tá num momento da tua empresa que você precisa ganhar autoridade no LinkedIn, e você precisa aumentar a relevância da tua marca para gerar maior entregabilidade, aumentar o teu volume de impressão, pode ser uma meta meio que você tem que acompanhar, mas nunca vai ser tua meta fim. Nunca. E as pessoas, elas trazem... Isso já passei muitos. Não, gente, mas a gente teve nessa campanha aqui, não sei quantas curtidas. Cara, a curtida tá pagando meu boleto? Não tá. Métrica de vaidade. E a gente se perde nessas métricas de vaidade e não nas nossas métricas fim. Mas elas são importantes para dar o cheiro, né? Putz, por quê? Quem que foi as pessoas que... Né? Quem é essa pessoa que curtiu? Qual foi o copy que a gente usou e tudo mais? Muito legal. Então,
Acho que aqui, se eu fosse extrair. Eu gosto sempre de refletir ao final de uma conversa que eu aprendi hoje. Eu acho que tem uma lição importante que é priorização, foco, capacidade de execução. Vanish Metric, distração. Muito bom. Querer resolver 10 problemas em vez de 3, Uhum. distração. Então, se a gente Sim. fosse falar, putz, o que eu aprendi hoje? Eu acho que isso é valiosíssimo, priorização, foco, capacidade de execução. O Rai, Sim. eu sempre gosto de questionar assim, qual que é o segredo ou a dica de ouro que você dá para quem olha para sua carreira e se inspira em querer trilhar o mesmo caminho. E não vale falar os learnings aqui da conversa, mas o que você falaria para as pessoas? Cara, se você quer chegar onde você chegou como executiva ou empreendedora, o caminho para dar certo. Cara, sempre construa. Pega teu caminho. Assim, as carreiras, elas são muito múltiplas, né? Você pode fazer qualquer coisa hoje, cara. Qualquer coisa no final do dia. Mas eu sempre olhei pra construção. O que eu tenho que fazer nesse desafio? Como é que eu construo alguma coisa relevante nesse desafio? Eu vou pro próximo. Como é que eu construo alguma coisa? Tanto que quando me Legal. perguntam, Raíssa, você prefere fazer a manutenção e ser uma gestora de um time que está muito bem azeitado e tudo mais, e só ficar ali no by the book, ou você quer ir pra lama, começar um negócio, começar uma startup, 1000 vezes ir pra lama. Porque eu sou construtora. Cara, Muito assim, legal. eu quero botar a mão na lama e eu quero ver o negócio crescer. E quando ele estiver muito grande, eu vou arrumar um outro negócio dentro dele pra gente multiplicar. Então, ter essa visão de oportunidade, ter essa visão de construção dentro da carreira. Como é que eu construo a minha carreira, né? E como é que eu construo os desafios dentro dela? A gente constrói os nossos desafios. Se a gente ficar esperando o desafio cair no nosso colo, a gente vai ficar parado no mesmo lugar. A gente tem que saber aprender. Muito Eu acho que legal. é isso. Construtora e resolvedora de problemas. Muito. É o que ficou pra Uma mim. boa combinação de skills. Não tem muitos por aí. Antes de você citar onde as pessoas podem te acompanhar mais, tem algum gap hoje na tua empresa? Que se tivesse alguém aqui assistindo, se tem alguém assistindo que pode te ajudar a resolver esse gap, você abriria para receber propostas? Claro, com certeza. Acho que a gente tem uma questão importante de mapear essa jornada do começo ao fim. Quando você vai começando a crescer e vai escalando o negócio, a gente está nessa fase de escala e dar o próximo passo, quem que pode me ajudar a mapear essa jornada do começo ao fim? E criar fluxos aqui, processos inteligentes. Acho que esse é o crack the code que a gente Em está agora. dados? Em dados, em jornada, como Tá se fosse bom. uma visão mesmo ali de visão de capacity, staff. Então, como é que eu construo essa jornada a partir de agora para escalar num produto que, teoricamente, é um produto pouco escalável. E a gente está dentro do crack the code de como é que a gente faz isso. Então, jornada do cliente. Dados, em processos, como é que a gente olha do começo ao fim ali. Muito bom. Como que as pessoas te acham? Legal. E te assistem, leem o que você escreve? Boa. Pode me acompanhar pelo LinkedIn, que é a ferramenta ali que eu tô mais ativa. Sempre coloco, né, algumas postagens ali, algumas coisas do que eu acho em relação ao mercado de marketing, vendas, growth, analytics, dados e tudo Legal. mais. Então, Raíssa Florence no LinkedIn, pode me achar lá. Tá bom. @ do Instagram, não? Pode também. Também? Acho que vai achar mais conteúdo mais relevante no LinkedIn, mas no Instagram também, Raca Florence. Tá e bom. o conteúdo, o site da Coruja, Legal. Verdade. www.escolacoru.com.br. Coru com Muito K. bom. Coru com K, É, que é um nome bem interessante. O meu é /Rony Vinagre no LinkedIn. Eu também prefiro o LinkedIn, escrevo mais lá. @Rony Vinagre no Instagram. É difícil não achar, né? O nome é mais único. Mas eu sou mais low profile também. Não gasto tanto tempo escrevendo ou produzindo vídeo. Agora produzindo podcast, que vai ser um conteúdo mais distribuído aí. Fernando Vitti vai fechar aqui o Pessoal, podcast. obrigado por mais um episódio. Para quem me acompanha, Fernando Vitti em todas as redes sociais, e eu sempre digo isso, inclusive o TikTok. Brincadeiras à parte, nextforce.co. Ali vocês vão entender tudo sobre Revenue Operations e CRM. Até o próximo episódio. Até o próximo Growth Insights. Valeu. Muito bom. Obrigado, Raíssa.